Boa noite. Estamos 8 horas em ponto. Hoje, terça-feira, vocês vão ver, infelizmente, que nós não estamos ao vivo. Hoje, assim, é um daqueles pouquíssimos episódios que nós gravamos. Mas gravamos terça-feira passada, Tá bem exatamente pertinho. dia 10 de junho, bem pertinho. Nós gravamos o episódio que vai ao ar. Mais um daqueles episódios especiais que a gente deixou gravado com uma semana só de delay aí, porque a gente não vai estar em São Paulo. Nós vamos estar aí preparando a Jornada Paulista e fora do Brasil também. Então a gente vai estar aí não conseguindo estar aqui ao vivo, Ao né? vivo e a Hoje cores. erudismo feio. Hoje é. Fala, Bel. Mas então, primeiro agradecer a todos vocês que nos acompanham todas as terças-feiras, sempre prestigiando o Podplas, agradecer a GCA, o nosso patrocinador. Pelo apoio, patrocínio. Pelo apoio, pelo Uma patrocínio. empresa de silicone, implantes mamários, que realmente mais de 40 anos no mercado. Né? Mais de 40 mais de anos 9 no mercado. milhões de implantes colocados no mundo. Então, CSA, muito obrigado pelo apoio. Obrigado a vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e Compartilhar o Triple C. E deem um like quando vocês assistirem, que pro programa é muito bom. É muito bom que vocês comentem, digam de onde vocês estão, porque isso realmente dá uma engajada no nosso Podplas. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês. Piassi, hoje temos uma convidada. Abel, hoje e um mais tema das convidadas. especial. Um tema que nós nunca discutimos falamos aqui no Podplas. Hoje é o hein? episódio 208. 208. E esse é um tema que nunca foi falado. E é um tema extremamente assim, importante. E a gente vê muitos assim, discussões em TikTok, que a gente tem visto assim, quando eu checo, porque no TikTok elas estão bombando. Agora tá bombando. Agora eu virei TikToker, então agora eu tô comprando Direto. várias coisas que são extremamente mitos, que são mitos que a gente não são verdades, e hoje a gente vai discutir isso no episódio com a doutora Bruna Ruviski. Depois você me corrige, perdoe-me, mas Bruna é pediatra, é imunologista, alergologista, cheio de trava-línguas hoje. Mas, Bruna, muitíssimo obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Uma satisfação ter você aqui, viu, Bruna? É minha. Ô, Bruna, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar o nosso bate-papo. Eu tenho a sensação que nós estamos vivendo um momento hoje de uma moda de alergia. Eu nunca vi falar tanto de intolerância à lactose, intolerância não sei o quê. E todo mundo hoje não pode tomar leite, não pode tomar derivados de leite. Quer dizer, o que acontece que a geração atual é muito mais propícia a esses casos de intolerância? Ou isso não é uma verdade? Isso é um mito, vai? É em parte mito, em parte verdade. Então, é verdade que as alergias estão aumentando em todo o mundo, alergias alimentares, outras alergias, e a hipótese é que isso se deva a uma modificação da nossa microbiota por N fatores de modificações ambientais, talvez a vida mais urbanizada, industrializada, a ingestão de alimentos ultraprocessados, aditivos, plásticos, enfim, pouco contato com natureza. A gente tem impacto de amamentação, via de parto, enfim, tudo isso impacta na nossa microbiota e isso aumenta o risco de doenças alérgicas. A gente não sabe exatamente quais fatores são e por quê, mas está havendo sim um aumento das alergias no mundo. E tem a parte que é mito, que talvez não seja... que é as não-verdades, as correntes, as modas por aí, que é, por exemplo, essa questão de tudo é alergia a leite hoje em dia, né? Tá uma moda o leite virou um grande vilão em vários sentidos. E na alergia, na alergia e imunologia, a gente recebe muitos pacientes no consultório em que eles apresentam doenças alérgicas e a primeira conduta é a suspensão do leite. E às vezes é uma doença que tem o tratamento básico, por exemplo, uma dermatite atópica. Você tem ali o tratamento básico, hidratação, pomadas de corticoide que vão reduzir a inflamação e vários cuidados. E os casos mais graves que não melhoram com o tratamento básico bem feito, que tem um início muito precoce. Então, algumas características... Esse sim, a gente pode pensar numa alergia alimentar, mas é raro. E a gente recebe muitos pacientes com dermatite atópica,
que é muito prevalente, 20% das crianças têm. E a primeira conduta foi a retirada do leite. Então, o leite, ele vem como primeira hipótese. Interessante. Ô, Bruno, só para não perder, Abel, só para não perder uma coisa que você assim explicou, só que muita gente não entende. O que é a microbiota e como é que muda essa microbiota? Assim, o que é a microbiota? A microbiota intestinal são as bactérias que vivem no nosso intestino, Tá. né? E elas têm uma relação muito íntima com o sistema imunológico. Então, elas vão modular o nosso sistema imune e vão influenciar em predisposição a vários tipos de doença, predisposição a alergias. Mas me explica uma coisa, assim, é uma epigenética, é isso? Porque, assim, a alergia não é genética? Tipo, alergia não é uma coisa, tipo, eu tenho um gene da alergia e aí a microbiose está mudando esse meu gene da alergia, está me dando alergia por causa da mudança da microbiota intestinal? É uma epigenética, é isso? Isso. É uma coisa, eu não entendi porque, não sei se é... Não, porque Eu entendo a microbiota, eu tinha entendido. Mas assim, eu falei, mas como é que a microbiota pode mudar a minha alergia, entendeu? Porque eu tenho a sensação que a alergia é uma coisa genética. Como é que é alergia? É uma coisa genética, ela não é genética? Porque assim, eu não entendo por que assim, uma pessoa não era alérgica, passou a ser alérgica com a idade, ou não é verdade isso? Me explica um pouco esse panorama aí da alergia. É complexo. É complexo, mesmo. né? É complexo mesmo. Ah, bom, Bruno, porque senão é um assunto que a gente não discute muito aqui. complexo. Mas diga. Então, temos um fator genético muito importante para o desenvolvimento de alergias. Uma criança que tem um pai alérgico tem 4 vezes mais chance de apresentar alergia. E uma criança que tem ambos os pais alérgicos tem 7 vezes mais chance. Qualquer alergia. Qualquer alergia. A gente fala das doenças da marcha atópica. São doenças geneticamente determinadas e elas aparecem em determinadas fases da vida. Então, no começo da vida, dermatite atópica e alergia alimentar. Lá, a partir dos 2 anos, lá pelos 4, 5, alergias respiratórias, rinite, asma. Mais adolescente, mas em qualquer idade, pode aparecer a esofagite eosinofílica, que é uma doença recentemente também muito diagnosticada, muito mais do que antes. E essas doenças geneticamente predispostas, então você tem a genética, ela é importante, e aí o pai ter rinite pode aumentar o risco de dermatite no filho. Não necessariamente o que passa geneticamente é a mesma doença. São as doenças desse grupo da marcha atópica que mostram que existe essa predisposição genética no pai e isso vai aumentar o risco do filho também. Mas a gente sabe que existe a epigenética, que é a expressão ou não dos genes e da predisposição genética de acordo com o ambiente. Então, o que acontece na vida daquele indivíduo. E a gente está percebendo que esses fatores que ainda precisam ser muito descobertos e estudados, isso que eu citei, são algumas coisas, né? Contato com a natureza, venda industrializada, mas o que exatamente a gente não estamos tentando descobrir, a gente percebeu que isso influencia na microbiota intestinal, que é o tipo de bactéria que tem dentro do intestino. E esse conjunto de bactérias, se tem mais da bactéria A, da bactéria B, C, isso vai aumentar risco de algumas doenças alérgicas ou não. Então, mas você quando fala da microbiota, e aí a gente pontuou o leite logo no início, então a gente sabe que uma das coisas que mais altera a microbiota intestinal são os alimentos chamados inflamatórios. Então, o açúcar é um deles, né? E o leite também tem uma ação inflamatória no intestino por causa da caseína, que é uma enzima que a gente não consegue digerir. Então, levando em consideração que os alimentos industrializados cada vez mais fazem parte da alimentação, principalmente das crianças, você acha que um fator importante realmente é fazer uma reeducação dessa alimentação, tentar buscar, ou você acha que isso realmente não conta? Com certeza conta. Então, uma alimentação saudável, ela contribui para uma microbiota saudável. O contato com ultraprocessados, alimentos com muitos aditivos, uma alimentação pobre, rica em açúcar, pobre em nutrientes, tudo isso vai piorar, digamos assim, deixar essa microbiota mais favorável para a inflamação, para doenças alérgicas e tudo mais.
E eu tenho percebido cada vez mais que muitas mães têm evitado dar açúcar para as crianças nos primeiros 2 anos de vida. Isso faz sentido, não? Faz, sim. Aí a gente entra na parte pediátrica, que conversa muito com a parte alérgica. Eu não consigo deixar de ser pediatra. E aí a importância desse não consumo de açúcar antes dos 2 anos, além de melhorar a microbiota e a saúde geral da criança, é a formação do paladar. Então, às vezes, eu já recebi queixas de mães no consultório, de crianças maiores, de 5, 6 anos. Doutor, eu fui para os Estados Unidos e meu filho não queria comer lanche, ele só queria brócolis. E aí você vê o quanto que os primeiros 2 anos, que é a formação do paladar, a criança está descobrindo os alimentos, entrando em contato, né? A introdução alimentar, ela vai até os 2 anos. Como isso modifica mesmo o paladar da pessoa até a vida adulta. Então, é uma intervenção que parece pouco, né? Só 2 anos, depois vai comer chocolate, tudo. Mas isso realmente vai aumentar a chance dessa pessoa comer mais saudável. Ela já vai ter a familiaridade com os alimentos legumes. Um hábito alimentar mais... não tem o paladar infantil, né? Muito açúcar. Que, na verdade, o paladar infantil deveria ser comer de tudo, comer saudável. A gente pensa logo no... a batata frita com arroz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todas as vezes que eu vejo falar em alguns quadros alérgicos, ou se eu tenho alergia X, Y, Z, eu vejo falar nos testes alérgicos. Ótimo termo. Aí minha pergunta é, se existe teste alérgico, eu tenho uma precisão de quanto para saber se eu sou alérgico a X, Y, Z? Por exemplo, vamos imaginar que eu acho que eu seja alérgico a leite, a lactose, ao açúcar do leite. Tem um teste que vai dar 100% se eu sou ou não intolerante ou alérgico à lactose? Ou como é que é o falso positivo, falso negativo e a veracidade desses testes alérgicos? Eu só podia aproveitar um ganchinho nesse teste alérgico. Antigamente fazia que picava, botava substância. Hoje mais hoje é sanguínea, né? Mas como é que funciona? Explica para mim, Bruna. Eu amei essa pergunta. Amei. Porque esse é um outro grande mito. Então, eu falo nós alergistas porque é para todo mundo. Aparece muito paciente no consultório que vem em exclusões, assim, às vezes até absurdas, desnecessárias, só por conta do exame. Então, a grande mensagem, uma das mensagens que eu mais gostaria de deixar hoje, porque isso pode, de fato, ajudar uma criança a não passar por uma restrição desnecessária. De tirar coisa. Que é, só o exame positivo não faz diagnóstico de alergia. Na residência, a gente falava que esse era o mantra do alergista. Exame positivo sozinho não faz diagnóstico de alergia. Se a gente dosar o meu, o seu, o que a gente dosa, né? A IgE para o alimento. Então, a gente tem os anticorpos, IgG, IgM, IgA, e tem o anticorpo IgE, que é o anticorpo da alergia. Quando o corpo reconhece algo como sendo um antígeno, né? A alergia é isso. O corpo acha que aquele ácaro, aquela proteína do leite é um inimigo, é um vírus, é uma bactéria. E, na verdade, não é. Então, é uma resposta exacerbada imunológica a um alimento. Então, o IgE é o anticorpo da alergia que o corpo produz contra aquela proteína, contra aquela substância. E aí, quando a gente dosa isso, pode vir positivo, mesmo a pessoa ingerindo todos os dias sem reação nenhuma. E por quê? Porque o próprio corpo da pessoa, ela tem a predisposição para fazer alergia a leite. Ela tem a IgE positiva para leite. Mas o próprio corpo da criança, da pessoa, conseguiu se regular. O corpo humano é maravilhoso. O sistema imunológico, ele dá o jeito dele de regular essa... Dá uma compensada. Então, a IgE fala, eu quero fazer alergia a leite. Aí vem os reguladores, não. Isso é um leite, calma. Então, o exame, ele tem uma alta taxa de falso positivo, que é quando ele é positivo, mas a pessoa não tem alergia. E imagina o tanto de confusão que isso pode gerar. Então, já peguei crianças assim, meu filho tá com infecções de repetição, meu filho tá com asma, rinite, tá tendo crise de asma, coisas que não tem a ver com o alimento, e aí, no desespero, algum colega, eu vou pedir então o exame pra gente ver se algum alimento está causando isso. E aí,
frequentemente vem positivo porque são crianças com predisposição alérgica. Principalmente a dermatite atópica, que é a alergia de pele, predispõe isso muito. Então, essas crianças costumam ter IgEs positivas para vários alimentos e não necessariamente ela tem alergia. Eu já atendi crianças que tinham suspendido da dieta 26 alimentos por conta de exame. E era asma e rinite, eram doenças que não são causadas por alimentos. Então, a criança em privação, meses... Imagina uma criança que come de tudo, de repente não pode leite, ovo, amendoim, castanhas, não pode nada. Eu acho o índice de falso positivo, então, é alto. Ô, Bruna. É alto. Ô, Bruna, isso que você falou agora é uma coisa impactante. Eu não sei se isso... Provavelmente os pediatras, os médicos sabem disso. Ou você acha que isso não é uma coisa divulgada? Porque como você falou que é um mantra, ou seja, vocês devem falar isso muito durante a residência, durante a formação. Mas assim, eu nunca tinha escutado isso, para ser muito honesto. Para mim, IgE positivo contra alimento, contra outra coisa, é igual a não entrar mais em contato. Isso as pessoas... Você sente no seu dia a dia que os médicos, sei lá, os generalistas, ou os pacientes que chegam a você de um médico que pediu, que não é um especialista em alergia, pediu essa batelada de testes, chega a você com os testes positivos, você vê que os médicos não sabem informar que isso não é uma verdade absoluta? Como é que você sente isso, o cenário de teste de alergia hoje? Eu sinto que há uma falta, deveria ser muito mais divulgado. Que interessante. Até é tão comum que a gente eu não acho assim, nossa, a pessoa, né, não sabe isso, porque é muito comum, acho, é o que você falou, a maioria até dos pediatras, ótimos pediatras, às vezes não sabem, confundem essa questão dos exames, porque é difícil, nas outras contra o exame, né? Você contra o exame, né? Tipo, o exame é positivo, não, pera, é falso positivo. Deve ser difícil até convencer os pais. Muito, porque por isso... tá com o exame positivo na mão e você fala que não é, peraí, como por que isso a regra qual é? Não solicitar. Porque se você solicita... as pessoas gostam de fazer um check-up alérgico. Sim. Doutor, eu quero fazer... Pede aí tudo que eu quero ver o que meu filho tem alergia. Fria. E aí entra psicossomático também, né? Check-up alérgico pra mim é psicossomática. Porque assim, dermatite também tem uma coisa psicossomática. Aí você tem uma alergia ao leite. Você toma o leite, você passa mal. Mesmo que você não tenha Mas isso. Mas é isso mesmo. Eu imagino. Porque a dermatite é uma doença... A maioria das doenças alérgicas são crônicas, com períodos de exacerbação e de melhora. E eu brinco que as crianças comem o tempo inteiro. Então, se ela tem uma crise de dermatite, ela comeu alguma coisa antes. E a mãe vai relacionar com o que ela comeu. E é um caminho muito perigoso. Eu recebo pacientes, às vezes, que a mãe faz um diário doido, assim, de, nossa, comeu isso, teve isso, comeu isso, teve isso. E aí, coitadas, as mães querem achar uma causa, né? Quero eliminar esse fator e meu filho melhorar. E na dermatite atópica, alergia de pele crônica, não existe esse fator único. Então, elas ficam em busca desse alimento que está causando e, na verdade, na grande maioria dos casos, não é nenhum alimento. Que interessante é uma isso, coincidência. Ô, Bruno, sabe que uma coisa... Eu acho que eu tenho problema isso, não sei. Me chamou a atenção um dia sobre esse negócio de alergia, uma criança que viajou comigo no avião e ela era alérgica a amendoim. E o avião, acho que 2, 3 dias, sei lá, naquele avião especial, não podia servir nada com amendoim. Então, assim, o catering do avião não pôde servir. E o pai entrou, na hora que ele entrou, ele falou, olha, ele até mostrou, depois a gente conversou que era médico, ele mostrou. Eles mandam para a companhia aérea que não pode servir amendoim naquele avião para o menino viajar. Isso procede? Eu achei que foi um exagero. Um dia antes, um dia depois? Não, agora para ser sincero, não vou te lembrar. Mas assim, não vou lembrar o que ele falou. Mas assim, eu sei que no avião, o pessoal do catering lá, do alimentação, não serviu. Naquele avião não entrou amendoim. Eles faziam meio uma revista nos passageiros, perguntavam. É exagero isso. É no ar que pega a partícula do amendoim. Me espantou isso, entendeu? E o pai falou, ele passa mal... E ele fica com um quadro asmático severo e quase que... Aí eu me espantei. Agora que... Lembrei agora dessa história. Mas na hora me chamou uma coisa tão exagerada. Sim. Você já viu o paciente assim, com esse nível de alergia, assim, desse que não pode nem respirar o amendoim? Passar perto. Meu paciente não, já ouvi relatos. Porque é muito difícil a pessoa alérgica ter... A gente chama de limiar
para a reação. Então, é a quantidade a partir da qual a pessoa desenvolve uma reação. Entendi. Geralmente, o limiar para alergia no tipo IgE mediada, que é esse tipo de alergia com reações imediatas, que pode ter sintoma respiratório, pele, anafilaxia, sintomas graves. Então, esse tipo de alergia IgE mediada costuma ter um limiar de reação mais alto. Então, precisa ingerir mesmo o alimento. A regra geral você precisa realmente ingerir um alimento para ter uma anafilaxia. É muito difícil você ter uma anafilaxia, uma reação grave, por um contato cutâneo, inalatório. Existe, não é que você não vai desconfiar da pessoa. Entendi, não, claro, existe. claro. Pessoas que têm reações graves com alimentos, inalatório, alguma coisa assim. mas é a minoria dos casos. É que provavelmente a companhia, que a SCD já deve ter tido casos graves, e aí eles querem certificar de tudo. Você tá voando, não tem como parar para ir para um hospital e tudo. Então eu entendo o excesso de cuidado nesse sentido. Mas me chamou a atenção, realmente. Mas a maioria das crianças realmente precisa ingerir o alimento para ter uma reação grave. E até é uma coisa que eu acabo... Já tive pacientes que só de eu falar isso já melhorou muito a qualidade de vida da família. Sim. Porque a criança tinha alergia a leite e não entrava nada de leite em casa. Então, ninguém da família podia consumir. Eles se preocupavam se alguém tivesse comido chocolate, beijado a criança. Sabe, se você for se preocupar... esse tipo de coisa. Tipo, comeu Não, alguma coisa que ela não. alérgica, vai beijá-lo, vai chegar perto. Tudo bem. Tem algum alimento que é prevalente, que você vê com mais frequência? Camarão. São... Ou não? Os frutos do mar. Não, que eu vejo gente alérgica a camarão, também não sei se é meio Engraçado, que geralmente folclore. eu vejo muito engraçado também. Eu vejo mais adulto alérgico a camarão. Não, também, não adulto também, não é criança, não. A gente fala que são os Big 8. São 8 alimentos que são responsáveis por 80% das alergias alimentares. Leite, ovo, trigo, aí era soja, entrou o gergelim no lugar, que é mais prevalente, castanha, amendoim, peixes e frutos do mar. E aí, por que vocês veem mais adulto com camarão? Adulto já pensa em camarão. Porque frutos do mar, amendoim e castanha são alergias que tendem a ser persistentes durante a vida. E leite, ovo, trigo, vocês não costumam ver adultos com alergia a esses alimentos. Porque são alergias tipicamente transitórias. A alergia alimentar é interessante porque cada alimento é como se fosse uma doença diferente. A abordagem é diferente. Por exemplo, na alergia a leite e ovo, são muito prevalentes em criança, então tem muitos estudos. A gente sabe que 70% dos alérgicos a leite e a ovo toleram os assados. Ou seja, a criança hoje em dia chega com 6 meses com alergia a ovo no meu consultório, e toda semana chega, eu vejo o prontuário 7 meses, eu já pergunto, oi, tudo bem? É alergia a ovo? E é sempre alergia a ovo. É muito. E só que, antes a nossa conduta era, você tem alergia a ovo, que pena. Vamos esperar, e aí, quando você tiver 5 anos, a gente testa. Antes era assim. E hoje em dia, a gente tem visto que, quanto antes você intervir e tentar oferecer para aquela criança uma forma do alimento que ela consiga ingerir sem reação, melhor. Isso pode acelerar a cura para alergia. Então, 70% dos alérgicos a ovo e leite toleram um muffin, um bolinho feito com leite, feito com ovo. E a gente fala que são os bakeds, né? Os assados. Os assados, entendi. Tem que ser, não pode ser introduzido em casa, porque esse tipo de alergia imediata pode levar a quadros graves, mas eu faço muito esse teste no hospital. A gente faz sob supervisão, dá uma porção pequena, espera 15 minutos, avalia. Geralmente as reações aparecem em 15 minutos, é bem rápido. Faz em 4 ou 6 etapas, e aí observa 2 horas e libera. E aí a criança vai ingerindo esse alimento na maioria dos dias da semana, não precisa ser todos os dias, 3 vezes na semana já teria um efeito, por 3 a 6 meses. Depois a gente tenta fazer, acompanhando com exames, e aí a gente tenta fazer a introdução de um alimento que seja menos processado. Entendi. Quanto mais processado, você aquece a proteína, ela se modifica, e aí o anticorpo IgE não consegue mais reconhecer. E você mistura com farinha também, você esconde a proteína do sistema imunológico. Então, essas duas coisas, aquecer e misturar com farinha, diminuem a alergenicidade. E essa ideia que ela falou, assim, porque a gente tinha a sensação que você tinha, uma vez alérgico, exclusão do alimento, né? E você mudar ele, ou seja, você fazer ele assado, né? Que você chamou de bacon, fazer ele assado, você acaba introduzindo, e isso vai melhorar a resposta, provavelmente imunológica, e vai retardar, ou seja, vai antecipar
a saída, né? A queda desse quadro alérgico. É mais ou menos. Interessante demais. Se você der um pouquinho, todo dia, um pouquinho, aumentando gradativamente, você também não ameniza um pouco isso? Isso, exato. Então a gente tem duas estratégias com essa mesma racional. Um pouquinho você fala assim, mas em Pouquinho. estado cru. Por exemplo, cru não, tipo, um ovo frito, por Pouquinho. exemplo. Aí, Um pouquinho de ovo frito um dia, um assim, pouquinho... uma analogia maluca, né? Mas Homeopático, na doses antiguidade, homeopáticas. tomava-se doses de veneno pequenininhas, fala do Antigo Egito, de cobra, pouquinho, aumentando, chega a um ponto que a cobra mordia a pessoa, porque criava anticorpos, teoricamente. Isso funciona para alergia? Funciona. E eu acho uma das coisas mais bonitas da alergia e imunologia é a gente tem a imunoterapia para asma, rinite, alergia a ácaro e tem a dessensibilização e o protocolo Baked para alergia alimentar. Vou explicar. Que interessante. A ideia é a mesma. A ideia é você entrar com o alimento ou com a proteína numa dose baixa ou um alimento assado, uma coisa que não seja tão estranha para o seu organismo, e você vai aumentando esse contato, aumentando essa dose, de modo que o corpo não perceba, e quando ele vai ver, pum, já está tolerante. Já tá Ah, então isso aí eu já não vou fazer alergia mais, porque já está comum na minha vida. Então é isso. E aí com o alimento, o protocolo Baked, você dá o bolinho, a criança não tem reação, e ela vai comendo para induzir tolerância. Isso pode acelerar um pouco a cura, mas é uma coisa mais lenta, não é uma um... supervisão no começo. Não, achei interessante. O início dessa introdução é hospitalar, ela Sempre falou. hospitalar. Achei interessante. E uma isso. vez que você... E a alergia, também uma coisa interessante da alergia alimentar, importante falar. Ela tem o princípio da reprodutibilidade. Então, toda vez que você ingere o alimento daquela forma, naquela quantidade, você vai reagir. Não existe, hoje eu vou ter reação, amanhã eu não vou. Às vezes os pais chegam com histórias assim. Reagiu, mas aí depois como eu não teve, depois como eu teve... Não é alergia. Vai ter sempre. Vai ter sempre. E se você vai um dia no hospital, come o bolinho e não tem, você tá liberado pra comer E não em é casa. dose dependente, né? Ou é? É dose dependente. Mas se Tipo, você come come... um bolão, a chance de ter reação alérgica é maior do que um bolinho. A gente considera uma porção para a idade. Tá, então, tá bom. uma criança pequena come um bolinho. Se ela come um bolinho e não tem reação, ela tá bom. tolerante. Tá. Ela tá liberada. liberado. Mas, teoricamente, sim. É que é muito difícil o limiar dela ser tão Tão alto. alto, comer um Porque entendi, assim, um volume. o trigo específico, o trigo que nós comíamos em 1970 é diferente do trigo que se comia na década de 80, de 90 e hoje, principalmente, até por conta dos transgênicos, né? Você achou que, por causa dessa introdução do trigo transgênico, da soja, você achou que isso, de alguma forma, aumentou a possibilidade de intolerância aos alimentos? Não é uma verdade na alergia. Não é uma coisa que a gente não se sabe se foi isso. Porque não foi só a alergia ao trigo que aumentou. Foram todas. Então, a gente tem uma hipótese, que é a hipótese da higiene. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela é principalmente com asma, mas ela talvez seja para as outras alergias. É uma hipótese, por exemplo, uma das hipóteses por que as alergias estão aumentando, né? Então, antigamente a gente tinha mais contato com terra, com animais, com essas coisas assim. E agora a gente mora na cidade, tudo limpo, Tá tudo completamente esterilizado. Tem que Por passar isso a mão que- no álcool pra pegar a criança e tal, né? Por isso que os pediatras falam da vitamina S de sujeira e N de natureza. Existe uma hipótese de que as crianças que são privadas do contato com os antígenos, com os vírus, bactérias, animais e tal, elas, como se o sistema imunológico ficasse ocioso e fosse mais pro TH2, que é a direcionamento para alergia. Então, poderia ser algo assim, porque não é Interessante especificamente com o trigo. Não é que a alergia ao trigo explodiu e as outras estão tranquilas. Tudo vem aumentando. E daí entra essas hipóteses Interessante. Ou do seja, Mas porquê. antigamente- tem muito a antigamente- ver. A gente não, ia pra rua, brincava, você usava o Tinha pé. um monte de bactéria entrando. E O você sistema se imunológico virava. tinha que se ativar o tempo todo. Quer dizer, Isso. você parou de entrar esse monte de contaminações que não... Você botou o seu imunológico numa zona de conforto, né? você colocou ela- Tava tranquilo. Vou fazer uma alergia aqui, não tenho nada pra não fazer. tem nada pra fazer alergia. Interessante isso. Mas é uma hipótese, é difícil de provar também. Tem estudos que mostram que conviver com animais dentro de casa no primeiro ano de vida pode prevenir alergia, principalmente dermatite atópica. Tem alguns estudos aí entrando na parte dos probióticos, porque
assim como você fala de microbiota, a primeira coisa que você Eu pensa, pensava, vou dar um probiótico vou para dar um ajudar. probiótico, sim. Mas fato é que ainda não tem tanta evidência em relação a isso. O que tem mais evidência, mas ainda faltam estudos, é a introdução do probiótico na gestante no fim da gestação. Mas ainda é Interessante polêmico, não é suficiente para recomendar para todas as gestantes, mas está em estudo algo assim, E no principalmente Brasil, para os gestantes de probióticos risco. Tem poucas cepas, né? No Brasil, acho que o que mais tem acho que... Sabe que eu tenho uma 7 ou dificuldade, 8. uma dificuldade de entender isso? Porque você muda o tempo todo, né? Ele não é, a microbiota não é uma coisa que é Estática. estática. Você muda o tempo todo. Porque ainda você vai tomar. Eu não sei, ó, existe uma teoria da Mas conspiração. é interessante como hoje se fala muito. Muito, Hoje falava não, tá nada, uma né? moda. Várias Hoje doenças, em dia, né? Várias tudo- doenças, agora Tudo relacionado. Não, até... Câncer. Outro dia Sim. nós tivemos um oncologista que ele falou. Tem congressos de microbiota, É né? uma loucura. É, Ô, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma alergia outra que a gente tem muito é a remédios, antibióticos, analgésico, novalgina, que eu vi outro dia. Aquela coisa pra mim que não tinha. Eu já tenho uns 2, 3. mas eu vejo muitas pessoas que dizem ser alérgicas à Então, dipirona e não e são. não, Elas é, tiveram tem uma uma queda de hipotençãozinha. hipotensão e tal, acho que é alérgico. Não é. Qual é o remédio, assim, qual é o medicamento mais frequente? Existe algum, sei lá, o 8, como você falou, das alergias, medicamento, qual que é o mais frequente em Sim. criança? Antibióticos e anti-inflamatórios. São os dois mais prevalentes, sei lá, Sim. os mais frequentes. E eles são problemáticos porque você tem alergia a um, você pode ter alergia a outros, todo. né? Tipo, tem penicilina e toda a cefalosporina pode entrar nesse... É muito raro você ter alergia a todos os beta-lactâmicos, que são quase todos, né? Do Todo- uso de do pediatria, pediatria. tudo é beta-lactâmico, a grande maioria. Mas é muito difícil você ter alergia ao anel beta-lactâmico, que é a parte que é comum a todos. Geralmente você tem alergia ao radical, que é uma parte dessa molécula, e aí ela é semelhante entre alguns antibióticos e diferente entre outros. Então, por exemplo, criança com alergia à amoxicilina, e aliás, quando você vem com o diagnóstico de alergia à amoxicilina, muitos não são, porque eles geralmente tomam quando eles estão gripados, e aí tem uma infecção bacteriana secundária, e os vírus levam muito a lesões de pele. A principal causa de urticária, por exemplo, é vírus, exantema. Então, as Interessante. lesões de pele da alergia são as mesmas das lesões dos vírus. E aí, como você vai saber? Então, é feito toda uma investigação. Em última instância, o teste hospitalar. Claro. A gente usa muito esse recurso, porque os exames não são conclusivos, não são suficientes isoladamente para fazer vários diagnósticos. Então, a gente lança a mão Interessante dos esse testes de teste provocação. hospitalar, A gente chama de teste de provocação. E aí, a grande maioria das crianças ou não é alérgica à amoxicilina, foi uma reação viral, foi uma outra coisa, ou ela é alérgica à amoxicilina, mas ela tolera a acetilcefuroxima, por exemplo, que seria uma alternativa muito boa. Então, às vezes, quando a gente acha que a história não é muito característica, a gente testa a própria amoxicilina. Quando a história é bem clássica, a gente testa a alternativa, para a criança não ficar sem Sim, então, nada. Interessante isso. E o outro são os anti-inflamatórios, que aí entra a dipirona, apesar de a gente não chamar de anti-inflamatório, ela funciona como? Porque eles inibem a COX. E aí a gente, tanto a dipirona quanto a Livion, eles inibem fortemente a COX-1. E o paracetamol, ele inibe com mais fraco. Então, às vezes a criança tem alergia a todos os inibidores fortes Mas e o consegue paracetamol usar ele o consegue paracetamol. E o nimesulide? Por que tá essa confusão em torno do nimesulide? De alergia? Não, alergia. Porque parece que tá tendo uma reação muito forte Eu não renal vi. e Eu não tal. vi. O nimesulide a gente não usa muito em criança, mas ele até seria talvez uma alternativa aí para criança que tem alergia aos inibidores fortes da COX. Ele poderia ser usado, mas ele é off-label na pediatria, então a gente não usa muito. Ô, Bruno, Interessante. e tratamento? Porque assim, eu vejo. Hoje no Brasil já tem aquela. Esqueci o nome. Adrenalina, mas tem o nome, né? Adrenalina, que você tem aquela caneta com adrenalina. EpiPen é a marca. EpiPen, exatamente. É o Americana. EpiPen, queria lembrar. No Brasil agora tem, não tinha, mas eu vi os pacientes importavam. Qual que é o tratamento para alergia? Não, EpiPen é na fase aguda, era um quadro grave. Mas existe tipo uma imunoterapia, sei lá, o paciente... O que você tem, por exemplo, lactose? Você tem a lactase para tomar? Uhum. Como é que tá o tratamento? Se ela tem alguma imunossupressão, não sei. Uma alergia, tipo, vale a pena tratar? Sei lá, lembra, o paciente ama camarão, por exemplo. Ele ama, ele quer comer camarão, frutos do mar é a paixão dele. Só que ele tem alergia a frutos do mar. Eu consigo inibir essa alergia dando algum medicamento, imunomodulação?
Ou não, ele não pode comer camarão? Sabidamente verdade, não era falso positivo. Sim, uma alergia mesmo. Real. Então, primeiro falando da adrenalina, ela tá em desenvolvimento, a adrenalina brasileira tá em desenvolvimento, mas ainda não tá para comercializar. Por enquanto, só importando a um valor bem alto. Então, ela é muito pouco acessível no Brasil. Isso é um grande problema, porque a anafilaxia é algo que pode levar à morte. É muito importante. A pessoa que tem risco de anafilaxia, às vezes ela não vai comer intencionalmente, mas no prato falaram que não tinha. Fritaram algum prato na cozinha, fritaram um prato, né, em japonês. O cara faz um tempurá e depois faz um tempurá de... Né, é verdade. E aí, não existe um conhecimento. Minha esposa é alérgica a camarão e ela pede, e aí demora 3 horas para chegar. Porque todas as panelas ali já fritaram tudo quando foi camarão. Até esquentar o óleo de novo demora 5 horas. Mas inclusive foi lançado recente um manual de boas práticas para restaurantes em relação a alérgicos alimentares. E falando isso sobre contaminação cruzada, de usar o mesmo utensílio, parece bobo, mas não existe muito essa consciência na nossa sociedade sobre os alérgicos alimentares, né? Então é de extrema importância que exista a brasileira para aumentar o acesso à adrenalina, e num quadro grave é só ela. Então, se é uma anafilaxia, um quadro grave, o antialérgico, ele entra, tal, mas o que vai resolver é a adrenalina. Então, é uma medicação extremamente importante. E sobre o tratamento, então, a gente estava falando dos bakeds antes, né? Mas existe um tratamento mais ativo na alergia alimentar, que chama dessensibilização. Também precisam de mais estudos, não é todo mundo que faz, porque daí existe um risco. A diferença do baked da dessensibilização é que o baked a criança já tolera. Ela come o bolinho e não tem nada. Então é seguro, é um tratamento bem seguro ela comendo em casa para intolerância. A dessensibilização, você vai diluir o leite em água, em muitas mil partes de água, e vai dar para a criança tomar. E aí existe sim o risco de reação durante o tratamento. É um tratamento um pouco mais longo, tem risco de reação, tem risco de desenvolver esofagite eosinofílica, que é uma outra doença alérgica. Então, existe esse tratamento de você forçadamente induzir uma tolerância ao alimento que a pessoa tem alergia mesmo, mas envolve um pouco mais de risco. Então, a gente acaba reservando para os casos mais graves. Por exemplo, leite, que a criança já era para ter ficado tolerante, já está lá adolescente e ainda está com os exames muito altos, a criança tem reações muito graves, aí vale a pena fazer essa dessensibilização. Remédio não tem nenhum, droga nenhuma. Existem os imunobiológicos também, que estão revolucionando o mundo da alergia. E existe um chamado omalizumab, que lembra que eu falei que o IgE é o anticorpo da alergia. Esse imunobiológico, ele é um anti-IgE. Então, já tem estudos para alergia múltipla, crianças que têm alergia a vários alimentos. Ficar usando esse remédio periodicamente, ele reduziu o risco dessas crianças terem anafilaxia. Porque tem casos muito graves, em que a criança reage a quantidades muito pequenas e ela não consegue ir numa festinha, não consegue comer fora de casa, tem muitas reações, muitas anafilaxias. Então, seria, a princípio, para esses casos mais graves, que estaria indicado o omalizumab. E efeitos colaterais Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco, porque os imunobiológicos são bons. Deve ser caro, deve ter um custo. Muito. Deve ter um custo caro ainda, sim, né? Muito caro. Esse é o grande sinal. Os tratamentos antialérgicos são esses imunobiológicos, a terapia, essas coisas são tudo Sim, muito... são milhares de reais por mês. Explica um pouquinho essa esofagite eosinofílica que você falou. Como é esse quadro? Como que isso... Acho muito legal falar sobre isso, porque é uma doença pouco reconhecida, inclusive entre médicos. Aí entra nas informações que... Esofagite eosinofílica. Assim como a IgE é o anticorpo da alergia, eosinófilo é a célula da alergia. Existe um acúmulo de eosinófilos no esôfago, e isso leva a sintomas de dificuldade de deglutição, impactação alimentar, principalmente alimentos mais sólidos, mais duros, mais secos, carne é o clássico. Então, a criança pequena, ela não vai conseguir falar que está impactando. Então, ela vai se apresentar com recusa alimentar, dificuldade de progressão de texturas. Então, na introdução alimentar, a criança está com 1 ano, está tudo muito amassadinho, você tenta aumentar para pedaço, a criança já não consegue. Pode ter dor abdominal, vômitos, dificuldade de ganho de peso por conta dessa recusa alimentar. E os adultos, eles já têm...
a média de tempo de diagnóstico dessa doença são de anos, assim, 8 anos para diagnosticar essa doença. Porque não é uma queixa. A pessoa não vai no médico por conta disso. Porque ela se adapta. Ela sabe que ela não consegue muito bem comer uma maçã, ela vai lá e já bebe água, a água empurra a maçã e ela segue a vida dela. Isso também no adulto? Também no adulto. Muito adulto é quase uma tem disfagia, assim. uma disfagia, exato. E aí, o adulto, ele já tem há tanto tempo, como o tempo de diagnóstico é muito grande, ele pode fazer estenose, que é uma cicatrização do esôfago, né? E fica um calibre pequeno. E aí, o alimento impacta e, às vezes, a pessoa precisa ir no pronto-socorro tirar com endoscopia. O alimento realmente não passa. Ou provocar vômito. Exato. Tem gente que aprende essas técnicas de se auto-resolver e nem tem consciência de, não... Imagina que vai no alergista, né? Ninguém vai pensar que isso é uma alergia. E isso é intimamente relacionado com alergia alimentar. Alergia alimentar, IgE mediada, eu falo dessa forma IgE mediada porque tem outras formas de alergia alimentar. Mas essa forma da reação imediata, ela é o principal fator de risco para a esofagite eosinofílica. E o tratamento disso, Bruna? O tratamento pode ser medicamentoso, então a gente usa corticoide deglutido ou inibidor de bomba de próton, o famoso omeprazol e primos. Ou ele pode ser com restrição alimentar, que eu particularmente não gosto muito, porque principalmente em criança maior, adolescente, você vai... O que é corticoide deglutido? Tipo, engole o corticoide normal? A gente faz sachês de budesonida gel. Aí precisa ser um gel numa consistência de mel, vamos dizer. Porque então, aí ele gruda no esôfago. Entendi, é tópico, como fosse tópico. Tópico, exato. 1 miligrama, 2 miligramas, não é uma dose alta. É mais para ele ficar em contato com a mucosa esofágica e aí vai desinflamando. Que interessante. E me conta uma coisa. Você falou restrição alimentar, né? Que você não é muito a favor. Que alimento que... De onde você parte? Que alimento? Só que você não vai comer. São quando a gente vai fazer alguma intervenção a dieta ela é efetiva para o tratamento de esofagite. E aí, o primeiro alimento que tem relação com isso é o leite. Então, e nem é muito guiado por exame, é o leite. O primeiro alimento para tirar é o leite. Entendi. E você pode tirando os outros alergênicos desses 8 que eu falei, geralmente são esses. Se você excluir todos esses alimentos, você vai ter uma taxa de sucesso muito alta, mas uma qualidade de vida muito ruim, muito prejudicada. Então, a gente costuma aí tentar os medicamentos para a pessoa continuar tendo acesso Eu conheci um colega, depois tornou meu paciente até, mas um colega que ele tinha assim, momentos que ele conseguia deglutir normal. Aí tem período que ele ficava mais estressado, ele não conseguia. Parava, aí tinha que tomar água. Aí depois... Fala com ele. Depois ficava normal de novo. Engraçado. Sabe que eu já aí ficava normal, aí depois ele não conseguia deglutir. Aí ele tinha que tomar água, ele fazia força, aí parava, ele vomitava. Ele me contou tantas histórias que eu falei, olha, vai que você deve estar com algum problema no estômago, no esôfago. Aí foi endoscopia normal, endoscopia. Endoscopia normal. Não, endoscopia não é que normal, mas não tinha uma esofagitezinha assim, mais leve. Não explicava essa, como chama, dificuldade de deglutição. Não explicava essa disfagia dele. A endoscopia não explicava a disfagia. Interessante. Na esofagite eosinofílica, você consegue, a endoscopia é diferente? Sim, o diagnóstico, inclusive, ele só é feito a partir de biópsia de esôfago por endoscopia. Mas você vê, o aspecto do esôfago é diferente. É diferente. É bem característico da esofagite. Sim. E você, na biópsia, você tem que ser mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Se ele fez endoscopia. Como chama? Tem um exame, Vigiodeglutograma. Isso é bom exame. Pro diagnóstico é a endoscopia. O vigiodeglutograma é para ver se tem alguma estenose, fazer um estudo complementar. Mas pro diagnóstico é mais de 15 eosinófilos endoscopia e biópsia. Campo. Então isso é aqui no adulto divertículo de Meckel. O MEC é aquele onde eu digo que tem. Nossa, isso aqui é interessante. Mas ele é. Também dessa sintomatologia. Dá? De dificuldade, do alimento parar. Porque a comida entra no divertículo e para sair é difícil. Interessante. Esse amigo ele tem uma queixa, né? Mas era muito assim, era muito sazonal dele. Piora muito, de repente melhora. Ele relaciona muito com o estresse. Geralmente a esofagite é sempre, né? A não ser que você tome uma medicação. Geralmente só melhora com medicação. Ou ele ficava um período sem leite, né? E melhorava, mas e depois ele voltava. Interessante.
o omeprazol, né, esses remédios, quem toma a longo prazo, aumenta o risco de chance de câncer de estômago. Porque pela... É melhor ter dificuldade de deglutição. Sei lá, é então, e complicado. é um problema porque é uma doença crônica, ela não costuma sumir, ela é controlável. E pode aparecer os primeiros sintomas só depois de uma certa idade? Pode. Então, naquela marcha tópica que eu falei, em geral, aparece mais na adolescência e tudo. É que a gente vê em criança pequena, a gente vê em qualquer idade. Você trata todo mundo ou você trata mais pediatria, mais criança? Criança. Você não trata alergia de adultos? Não. É diferente, Bruna? É diferente. É diferente porque as doenças mais comuns na infância são um pouco diferentes das doenças do adulto. Então, criança tem muita alergia alimentar, dermatite. Entendi. Tem algumas que são... Mas, por exemplo, os diferenciais, né? A asma na criança, praticamente todas são sempre alérgicas. Aí, no adulto, você tem que fazer o diferencial com DPOC, com outras doenças do adulto. Então, a forma de associar... Por exemplo, a PLV. A PLV é a alergia proteína do leite de vaca. Aí eu vou falar da outra forma, né? Então, eu falei muito da IgE mediada, que é a alergia que você come em até 2 horas, mas geralmente 15 minutos, começam os sintomas de pele, respiratório, vômito, diarreia, cai pressão, pode ter desmaio. Não necessariamente tudo isso, mas são os sintomas possíveis. Aí tem um outro tipo de alergia, que é a alergia não IgE mediada. Ou seja, ela não tem nada a ver com esse anticorpo IgE. Ela é mediada por células, ela é uma reação tardia. E é aquele bebezinho que tem sangue nas fezes. Não sei se vocês já viram algum caso assim. Já vi. Ou Já vi, não, já muita escutei. cólica, muito refluxo, bebê irritado. Esse bebê e isso também. E por que o diagnóstico de APLV tá muito em alvo, né? Porque esses sintomas de cólica, de refluxo, e até o sangue nas fezes pode ser explicado por outras questões pediátricas. O refluxo, a cólica, 20% dos bebês têm. Alergia alimentar, 3%. Então, a maioria dos casos de cólica, refluxo, não vão ser a PLV, né? E aí, a gente tem que fazer os passos diagnósticos certinho para não exagerar nesse diagnóstico. Interessante. E as alergias exógenas, assim, tem muito em criança? Contato lã, ácaro. O que mais sim. pega? Alergia a produtos, Pelo de né? A cachorro, né? substâncias. Pelo de cachorro, pelo sim. de gato. Eu ia falar que a alergia de dermatite de contato por alguma substância é mais no adulto, porque precisa de tempo de exposição para desenvolver. Mas criança um pouquinho maior até pode ter. A alergia a ácaro, daí já é bem comum na infância. Em geral, começa a partir dos 2 anos e aparece mais lá pelos 4, 5 anos. Daí começa a rinite, espirra com pó, tem problema com cachorro, gato. Isso aparece bastante também no consultório. Alergia cachorro-gato é por ácaro, não é pelo pelo do cachorro? Não, é pelo epitélio, é pela descamação da pele. Descamação da pele do cachorro. Às vezes a criança espirra quando chega perto do cachorro pelo ácaro que tá no cachorro. Então, essa diferenciação a gente acaba fazendo pelos exames. Interessante. Os exames ajudam muito, porque aí vou até responder uma dúvida de antes. O prick teste, que é o da pele, versus o exame de sangue. Então, para fazer o diagnóstico das alergias, a gente precisa dos exames mesmo, ajudou muito. E aí, a escolha do exame de sangue ou o prick teste na pele depende do que a gente está testando. Em geral, e também da preferência do alergista, né? Enfim, vou falar as minhas, mas tem alergista que gosta muito do prick pra tudo, enfim. Eu gosto do exame de sangue para alergias respiratórias porque ele dá um valor absoluto, ele é quantitativo. O prick, ele é mais qualitativo, você mede a pápula, mas não é um número exato como o de sangue. E para planejar a imunoterapia, que é aquela forma de dar um pouquinho e ensinando o corpo a não ter tanta alergia, que para respiratórios a gente chama de imunoterapia, as vacinas para alergia, aí é melhor a gente ter o exame de sangue com um valor absoluto. Eu faço o prick mais para alimentos que não são, os extratos laboratoriais não são tão bons, que são as frutos do mar, aí é legal de fazer Interessante, porque Interessante você coloca o próprio produto, coloca um pedaço do frutos do mar, é isso. Sim. A proteína dele que você coloca. Porque às vezes o extrato industrializado, eles não conseguem manter a integridade da proteína do alimento.
alimento. E aí você pode ter falso negativo no exame de sangue. E quando você faz aí chama que fala que é uma técnica do prick to prick. Você pega um pedacinho da fruta e faz coloca. Você pode ter extratos também de gotinha para você fazer o prick test de alimento, de tudo. Mas quando são esses mais diferentes, por exemplo, frutas, aí a gente prefere a própria fruta para fazer. Aí dá para você fazer da casca, da polpa, porque tem intestinos diferentes. Pode fazer assada e crua, porque assada pode diminuir. Meu Deus, é um universo maluco. sem fim, né? E deve ter vários vieses aí, né? Deve ter várias coisas que interferem que você não consegue nem muitas vezes nem Não pegar, pode usar né? antialérgicos, senão você não tem Não resposta. mascara. Você tem que fazer um controle positivo ou negativo para ver se a pele tá reagindo. É o mais examinador dependente o prick test, né? E você falou uma coisa, aquela proteína da sujeira, proteína... E assim, a gente tinha uma época, há um tempo atrás, estava na moda aqueles esterileres em casa, por causa de ácaro. Isso desapareceu. Isso não funciona? Hoje em dia você indica para alguém o uso desse tipo de esterilero, sei lá. Me perguntam muito isso ainda. Ainda? Acho que ainda tá Isso é antigo, né? Mas assim, eu vi O Steriler não usa mais. Eu acho que não vejo então, mais. o Steriler, Será ele que vai vende filtrar... ainda? Acho que não. Ele vai filtrar o ar... Se tem. Deve ter. Deve ter. Meus pacientes me perguntam. O Steriler, ele vai filtrar o ar que tá no alto, né? E o ácaro, ele fica nas superfícies. Então, é muito mais interessante você ter um aspirador com um filtro especial, que é o filtro HEPA. Ele vai filtrar o ácaro. Se usar um aspirador normal, sem esse Tem filtro... aspiradores que usam água como filtro, né? Então, esses aspiradores, que custam muitos milhares de reais, eles são realmente muito efetivos, mas eles são muito inacessíveis, né? Vale a pena. Mas se você tiver um aspirador que não é muito caro, os mais novos, eles têm esse filtro. Você só tem que se atentar na hora de comprar, porque se for sem esse filtro, ele vai jogar o ácaro de volta, ele não vai realmente remover. E a vassoura também, você vai lá tirar a poeira grande, mas o ácaro tem 0,25 milímetros. Ele é muito pequeno. Interessante. Você varre e ele continua E lá. é verdade essa história que depois de 2 anos, 60% do peso do travesseiro é ácaro? Olha, mentira não isso sei aí. se é exatamente isso, mas tem muito ácaro. Por que Você tem muito aconselha ácaro? trocar de né? travesseiro, então, de tempos em tempos, trocar o travesseiro. Na verdade, primeiro vou responder por que tem muito ácaro. Esse aspirador que você falou, eu vou falar porque Eu tenho também. Eu tenho. É bom. Ele é bom. limpa colchão, você passa ele no sofá, ele limpa absurdamente. É muito Ele tapete. é muito bom. impressionante. Ele é impressionante. Eles vão demonstrar em casa, você fica até com nojo da sua É, casa. fala, Então, meu Deus Foi do por causa céu. disso que nós pegamos. Mas fala, muito Bruno. bom. mas assim, por que o colchão e o travesseiro são grandes reservatórios de ácaro? Porque o ácaro, ele prolifera na umidade e ele se alimenta de escamação da pele humana. Então, onde mais a gente fica ali 1/3 do dia na cama e aí fica úmido, é no colchão e travesseiro. Então, tem muito ácaro. E ele se acumula nas superfícies mais fofinhas. Aqui na mesa, a gente passa um pano, sai o ácaro. Mas no colchão, travesseiro, ele fica lá dentro. E é muito difícil de remover. Os aspiradores de colchão e travesseiro, eles são legais. Mas eles não vão remover de forma tão efetiva assim como promete os fabricantes. Só. E aí, ao invés de você trocar toda hora de colchão e travesseiro, porque, na verdade, junta muito rápido ali, 1 semana já vai ter ácaro, é mais interessante você usar uma capa anti-ácaro de colchão e de travesseiro. Porque aí você, dependendo da capa, você passa um pano e já tira, você transforma uma superfície fofa numa superfície lisa, mais fácil de higienizar. Ou algumas são mais, essas de plástico, né? As que são mais de tecido, mais confortáveis, você lava na máquina e aí você consegue remover. Nessas casas mais úmidas, que não bate muito sol, que tem mais propensão a ter mofo, aí aqueles desumidificadores de ar são bons. Você Sim. tirar o excesso de umidade do Mas ambiente. o que é um ácaro? O ácaro é um micro-organismo? O que é o um ácaro? aracnídeo. Aracnídeo, Um micro-aracnídeo. é um bichinho Feio, feio. Pensa num bicho feio. Quer dizer que ele dorme comigo à noite? Vários. Você nem mesmo? imagina. Você não faz nem Mas não noção. dá pra vê-los. E Não, entra no seu 0,25 nariz, milímetros, imagina, entra muito no nariz, pequeno. entra na orelha. Não, mas dá pra ver. Se eu Não. olhar, você não vê, Não, não vê não. Não. Agora, na visão do microscópio é horrível. É horrível, é um Eu já- Dá monstrinho. vontade de não deitar mais na cama. É. É impressionante. Jura? Mas eles não É fazem feio, mal. E ó, vou falar pra você, o bicho é Eles- feio. Mas eu bato, manda uma senhora bater. Não, ih, pode botar no sol, isso não adianta não. Mas, porque assim,
E nós convivemos com ele. todos os dias. Faz parte da sua... Eu falo, Você eu quer falo ver que os ácaros são invencíveis. Por mais que você faça tudo, eu mando um PDF de 1000 Você sabe- orientações e mesmo assim... Você sabe o que me causa um pouco assim? É assento de avião. Ah, Não é? Negócio meio esquisito. é. Presta atenção. É meio encardidão. Acho que o aquele Jonathan vai negócio. começar a me coçar. Já tô coçando. Isso é outra coisa. É muito comum o uso crônico de antialérgico. Ah, sim. É tipo... Você usa Não, o tempo todo tá tomando, eu esqueci o nome agora. Exigine, Alegra. É bom que dá um soninho. Alegra. Mas isso Os é mais ruim. novos não dão sono. Não, mas se as crianças... minhas crianças tomavam muito. Tipo, entrava em contato com o cachorro, começava a coçar um pouquinho, tomava um... esqueci o nome. Alegra. Aí, não era Alegra, era um outro nome, mas tudo bem. Desloratadina. Isso, exatamente, Isso aí. exatamente. Esse é o chique. Aí não tinha nada. Aí no dia seguinte não tomava de novo. Tipo, ficava como se fosse tomando... Olha, o antialérgico contínuo, ele só é o tratamento principal de uma doença que é a urticária crônica. Então, para quem tem urticária crônica, lesões de pele crônica, o antialérgico contínuo é o tratamento principal. Para as outras doenças, por exemplo, rinite alérgica, até você pode usar o antialérgico contínuo, mas não é o tratamento mais eficaz. A primeira escolha Entendi. para rinite. Então, as pessoas às vezes ficam usando o antialérgico para, tentar resolver, mas quando você tem sintomas quando você tem sintomas esporádicos, eu espirro a cada 15 dias quando eu vou na casa de não sei o quê. Aí, tudo bem, toma um Alegra e ok. Mas quando você tem sintomas diários, importantes, a rinite alérgica em criança, ninguém às vezes dá muito, importância. Às vezes até os pais que têm rinite, tem artigos dizendo, os pais que têm rinite não costumam perceber a rinite dos filhos, porque acham que é normal, né? Às vezes os pais do consultório me perguntam, mas doutora, não é normal espirrar com pó? Não é, gente, não é normal espirrar com pó. Normal. É rinite Não alérgica. é normal espirrar com pó. Não é. É um grau de sensibilização. É que é tão comum que às vezes a gente acha que é normal. E aí a criança que tá com esse sintoma, tá com obstrução nasal, tá roncando à noite, tem sono agitado, espirra, tem sempre coriza, tem coça o olho, coça o nariz. Às vezes os pais nem percebem tanto, mas essa doença, a rinite, ela não é valorizada porque ela não mata, mas ela pode ter um acometimento grande na qualidade de vida, principalmente porque ela interfere no sono. Aí a criança pode ter problemas na escola, pode ficar com sono durante a aula, não vai aprender, não vai desenvolver tão bem. E o tratamento não é antialérgico, Bruna? De primeira escolha, pra rinite persistente, não é. É spray nasal de corticoide. Spray nasal de corticoide. E eu tenho a sensação que existe muito automedicação eu vejo muita mãe, porque ele colocou aqui agora, antialérgico sem necessidade nenhuma, mas toca um antialérgico que realmente acha que vai melhorar. Isso é real, né? E não é interessante que isso seja feito. Se for o antialérgico, ele não tem muitos efeitos colaterais relevantes, os novos, né? Os antigos, principalmente o Ixizine, a gente não tem recomendado mais, porque teve estudos mostrando que o uso crônico também pode interferir no desenvolvimento e aprendizado, porque ele dá sono e ele interfere na qualidade do sono. O sono não fica tão reparador. Então, o uso contínuo de Ixizine pode fazer mal. Agora, os mais novos, desloratadina, Alegra, Alectos, não tem tanto efeito colateral, você usar muito, mas pode não estar resolvendo, né? Se for uma rinite persistente ali todo dia, grave, interferindo no sono, que é uma rinite grave, principalmente quando acomete qualidade de vida, acomete sono, aí você precisa ir para uma linha de tratamento mais efetiva, que são os corticoides nasais. Realmente dá muito sono. Agora, uma coisa, eu nunca tomei, sabia, antialérgico. Raríssimo. Agora, o que me tá passei dando por um ultimamente... episódio há pouco tempo, inclusive, meio dramático até. De você? Eu fui dar uma aula Você já tá que a gente dorme para dar aula em congresso? Cheio de ácaro. Acordei de noite coçando, sabe você acordar com coceira? E eu não conseguia mais dormir. Nossa. Aí eu levantei, meu Deus, meu colchão tava cheio dos pontinhos pretos, que era percevejo. Ai, meu Deus. Fiquei todo empipocado. Cheguei no aeroporto, falei, não aguentava de coceira. Lá no Rio. Tomei o Ixizine. Juro pra você, eu não lembro nem que o avião levantou. Eu acordei com a aeromoça assim, já posou. E, sabe, impressionante, parece que tirou da tomada. Que loucura, Bel. Porque ele dá ele é efetivo, só que ele usa o parou crônico que não é tão legal em criança, principalmente. Mas você sabe que outro dia, por exemplo, eu coço muito os olhos, é uma coisa que eu tenho muita coceira no olho. Não sei, e também é lágrima oleosa, sabia? E aí eu tenho passado tenho, Octifen, acho que é um antialérgico. Acho que você tem alergia. Então, eu passo quando assim, começa a coçar, eu tenho que passar. A lágrima, quando é muito oleosa, dá coceira no olho.
Eu tenho muita coceira no olho. Muita coceira. Então, Vou me consultar. dica, lava o cílio com shampoo Johnson. Lava o cílio. É mesmo? É. Vou fazer isso. Experimenta. Eu tenho muita coceira nos olhos. Não Você tinha. vê que vai melhorar. Mas, Bruna, me fala uma coisa. A gente começou a conversa com isso e você me falou que provavelmente é uma verdade. Então, as alergias estão aumentando. Sim. A gente não sabe exatamente o motivo pelo qual, existem algumas hipóteses, mas está todo mundo mais alérgico hoje. A indústria se beneficia muito com isso. Tenho a sensação que a gente tem de produtos sem lactose, produtos sem glúten, produtos sem... Existe uma indústria também e vende mais caro. Você vê alguma relação, assim, pensando numa teoria da conspiração ou não? Na verdade, é importante até diferenciar a alergia à proteína do leite e a intolerância à lactose, que é uma confusão assim que existe Interessante isso. muito, muito, muito. A lactose, ela é um açúcar. E as alergias, elas são majoritariamente a proteínas. O que desperta a resposta alérgica do corpo são proteínas. Então, o leite tem a proteína do leite de vaca e a lactose. A proteína do leite de vaca que pode causar essas alergias. No bebezinho, sangramento nas fezes, cólica, refluxo. Na criança, né, um pouquinho maior, ou até na pequena, a alergia imediata com sintoma respiratório, pele e tal. A intolerância à lactose, ela é uma doença que na verdade, ela é uma intolerância. Ela não tem mecanismo imunológico envolvido. Ela é simplesmente uma redução da enzima lactase que digere a lactose, que é o açúcar do leite. E isso começa a partir dos 6 anos de idade. Então, na criança pequenininha é praticamente, bebezinha, praticamente impossível. E aí, a criança que cresce, e aí pode aparecer na adolescência, a vida adulta, enfim, é uma doença mais de adolescente e adulto. Então, é importante fazer essa diferenciação. Abel, 1 hora. 1h08. 1h08? Não, 1 hora. 1h01. É verdade. Não, Abel, é só 20h10. Eu quero que você faça aquela pergunta para encerrar hoje o nosso programa. Aliás, essa conversa foi tão bacana Passou que rápido nem demais. viu passar o horário. Já ultrapassamos aqui. 8h10 já. A gente sempre termina perguntando o seguinte: qual é o seu hobby? O que você faz para esquecer todas essas alergias? Bom, atualmente, assim, hobby na vida da mãe de bebê é Da uma mãe de coisa bebê. rara e difícil. Então, eu tenho uma bebê de 1 ano e 10 meses. Meu hobby atualmente é brincar com ela, cuidar dela, ficar com ela. Mas antes eu fazia balé, dança, essas Que coisas. legal, mas é um momento Espero muito especial. voltar. Bruna, queria agradecê-lo. Foi um prazer estar Eu com que você queria aqui. agradecer. A gente muito passou assim, você viu que agradável. o programa foi tão interessante que a gente passou 1h10 aí Atropelando conversando tudo sem. Agora que você me falou que me chamou a atenção que eu vi isso no 8h10. Queria agradecer você ter vindo, participado do nosso Podplas. Muitíssimo obrigado, Bruna. Muito obrigado, Bruna. Foi um prazer viu? enorme, foi muito bom estar aqui com vocês. Pessoal, Até a obrigado. próxima. Até terça-feira agora, dia 24, estaremos juntos, se Deus quiser, ao vivo e em cores. Obrigado. Tchau, viu? pessoal. Mais um. Renan, obrigado Grande pela abraço. técnica Muito hoje. obrigado. Obrigadíssimo. Bruna, obrigado, viu? Obrigado.